Mais um vídeo da nossa série Tamanho Importa Sim. E muitas pessoas me perguntando depois do post sobre desenvolvimento psicossexual, qual a relação entre o tamanho do pênis e o desenvolvimento psicossexual? Veja, é muito importante que a gente amplie a nossa discussão, a nossa conversa, relacionando a autoimagem, o que a pessoa percebe de si mesmo, tanto na parte física quanto emocional, e na capacidade dela interagir com outras pessoas. Então, lembrando que o ser humano é um ser social. Quando a gente pretende ser uma ilha isolado de todos os outros e com isso achar que podemos ser felizes, é uma ilusão, né? A gente está sempre se relacionando. E nada mais importante nessa interação com as outras pessoas do que a sexualidade. E com esse objetivo da gente fazer essa inter-relação, falar um pouquinho sobre o desenvolvimento psicossexual, um assunto muito atual. Você sabe a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual? Claro, falar de desenvolvimento psicossexual é muito importante quando o tema principal é tamanho do pênis. Vocês vão ver que esse é um dos componentes dessa autoimagem e da capacidade de se relacionar. Então, quando a gente fala de desenvolvimento psicossexual, temos três componentes básicos. Como a pessoa se identifica, ou seja, a autoimagem, como a pessoa se relaciona, se comporta nessa interação com as outras pessoas, e algo fundamental na sexualidade é para onde ela direciona a sua atração, o seu desejo, com quem ela se relaciona sexualmente. Então, usando agora uma nomenclatura mais comum, identidade de gênero, então como a pessoa se identifica em relação ao gênero masculino ou feminino, se ela se identifica como homem, mulher, ou como ela, ou em algumas situações, quando ela não se identifica, não se caracteriza como pertencente a nenhum desses grupos de gênero, ou seja, uma pessoa que se identifica como não binária. O papel sexual ou o script sexual, aí a gente já estaria mencionando como ela se comporta nessa interação com as outras pessoas, e aí a gente precisa usar características ligadas a uma dicotomia homem-mulher. Então, se o comportamento dela é mais masculino ou mais feminino. Então, isso é uma coisa que tem mudado bastante, essa questão do script sexual dentro da sociedade. E, finalmente, a orientação sexual. Então, orientação aí já seria em que direção ela está canalizando a energia sexual, ou seja, com quem que ela se envolve romanticamente, com quem que ela se atrai, com quem ela pratica atividade sexual. Se com homem, se com mulheres, ou se ela não se encaixa em nenhum desses conceitos ligados a hetero e homossexualidade. Então hoje a gente tem uma gama infinita aí de possibilidades em relação à orientação sexual. Dito isso, então o desenvolvimento psicossexual hoje é um mistério até mesmo para os profissionais de saúde que trabalham na área, entender o que influencia verdadeiramente essa identidade de gênero e a orientação sexual. Vocês viram nos posts anteriores, e isso é muito importante, né? Essa continuidade da informação em relação ao tema que a gente está abordando. Se você não viu os anteriores, dá uma repassada, uma lidinha no texto que acompanha cada postagem, porque vai ficar mais fácil entender esse tema que é ao mesmo tempo complexo e muito interessante. Então, o desenvolvimento psicossexual, do que ele depende em cada indivíduo, como ele se comporta em relação ao período gestacional, à influência hormonal e a várias outras coisas que interagem, como vocês viram, no próprio desenvolvimento da genitália. Lembrem que o nosso tema central é tamanho do pênis. Então, o que a gente sabe hoje é que o desenvolvimento psicossexual
tem sim uma relação com o que acontece dentro da barriga da mãe, na época da gestação. Há um período crítico que a gente chamou no passado de janela para masculinização, aonde a presença dos hormônios em taxas, em quantidades suficientes e com os receptores adequados vai determinar a formação de estruturas muito importantes para o futuro daquela criança. Então, a gente sabe que a gônada se formando e começando a produzir hormônio, no caso do sexo biológico masculino, a testosterona, e no caso do sexo biológico feminino, a ausência da testosterona e uma quantidade maior de estrogênio vão determinar estruturas no cérebro que são dicotomicamente diferentes, ou seja, o cérebro masculino é diferente em algumas regiões do cérebro feminino. Então, a hipótese que hoje é aceita é que essas alterações na época da gestação podem ter uma forte influência na identidade de gênero e na orientação sexual dos adultos. Mas a gente falar de identidade de gênero e orientação sexual é sempre algo complexo, até mesmo para quem trabalha com isso, para os profissionais de saúde, porque ainda há muitas lacunas no conhecimento. Difícil estudar esse tema porque quando a gente pensa em fazer pesquisas, em experiências animais, como que a gente vai avaliar a identidade de gênero num animal? Complicado, né? A gente pode sim, através de estudos de comportamento dos animais, perceber que o comportamento sexual dos animais é sempre ligado ao sexo reprodutivo. Daí uma completa diferença em a gente transpor essa informação para o ser humano, onde o sexo tem uma conotação completamente diferente. Então, obviamente, os estudos experimentais têm limitações, mas veja, quando a gente fala de orientação sexual, é possível sim, através de estudos com animais, perceber o impacto da utilização de bloqueadores hormonais ou de hormônios em diferentes fases da gestação e mesmo após o nascimento, nas primeiras fases de vida, interferir em diferentes etapas e então estudar o que muda no comportamento do animal, o que é o animal com sexo biológico masculino, como o macho, como ele se comporta em relação a cobrir uma fêmea ou então assumir uma posição de lordose, que seria mais característica da fêmea. Então é possível fazer estudos em animais pesquisando as diferentes fases do desenvolvimento embrionário e pós-natal e como há o comportamento sexual futuro. Mas no homem, no ser humano, isso é bem mais complexo. Então essa interferência da época da gestação no comportamento, no desenvolvimento psicossexual, ela pode ser estudada através das situações que fogem à normalidade. Então, quando a gente tem uma criança que nasceu com a hiperplasia congênita das adrenais, a gente sabe que ela foi exposta. Quando o bebê é do sexo biológico feminino, pela hiperplasia da adrenal, ela vai ter altas taxas de testosterona desde o início do desenvolvimento embrionário e aí ela é exposta a essa quantidade de hormônio andrógeno masculinizante, ela vai nascer com uma genitália masculinizada, a clitorimegalia, mas também estudando essas crianças, as crianças do sexo feminino com hiperplasia adrenal congênita vão ter um comportamento mais à frente na própria interação com outras crianças, na escolha de brinquedos, no nível de agressividade mais masculinizadas. E vejam que interessante, até mesmo a orientação sexual. Os estudos mostram que essa menina com hiperplasia congênita da adrenal tem uma maior chance, quando comparada às que não têm, de um comportamento, uma orientação sexual ligada à atração por meninas. Então vejam que interessante, exposição a níveis altos de testosterona na época da gestação e uma
uma orientação sexual afetada por por esse período embrionário. Apesar dessas evidências em estudos experimentais e esse exemplo que eu citei de alterações nas crianças, né, o exemplo da hiperplasia adrenal, obviamente a identidade de gênero e a orientação sexual no ser humano é um aspecto muito mais amplo do que meramente a genética, o ambiente hormonal. Vários outros fatores estão envolvidos aí nessa formação da sexualidade. A gente sabe a importância que existe na infância e nas experiências iniciais, o fundamental na parte sexual em termos de interação psicossocial, né? A importância da cultura e da sociedade nas diferentes manifestações aí, que acabam implicando na identidade de gênero e na própria orientação sexual. Então, quando a gente faz um vídeo desse tipo, a gente tem que ser bastante sucinto e objetivo, mas eu preciso dividir com vocês a enorme amplitude do assunto que a gente está comentando e, obviamente, vamos ter outros vídeos aprofundando um pouquinho esse tema que, como vocês percebem, é extremamente atual e importante para todo mundo. E isso é muito importante porque nós sabemos que uma das grandes causas de insatisfação sexual é essa falta de conformidade entre o sexo biológico e a identidade de gênero, ou seja, pessoas que nasceram com o sexo biológico, mas se identificam com outro gênero, isso gerando angústia e sofrimento, em alguns casos. Ao mesmo tempo, a interferência de uma escolha, uma orientação sexual que não seja baseada na heteronormatividade, ou seja, uma pessoa do sexo masculino que tem atração por homem, ou sexo feminino que tem atração por mulheres, ou vice-versa, ou situações onde essa orientação sexual não obedece nenhuma regra e ela muda em diferentes fases da vida. Ou seja, aceitar essa situação como absolutamente normal e a escolha individual de cada um é muito importante. Então, perceber que hoje a gente tem muito mais espaço para discutir essas situações e é possível tratar todo mundo com respeito, com acolhimento e com compreensão é fundamental. Essa é a principal razão da gente ter esse canal e estar abordando esses assuntos de maneira bastante direta e objetiva. O outro ponto importante tem a ver com as situações onde o desenvolvimento sexual passou por algumas alterações, e isso os posts anteriores mostraram, e, por exemplo, a situação do micropênis. Então, quando há efetivamente uma falha no desenvolvimento e um órgão que não atingiu a sua plenitude, nós sabemos que o diagnóstico precoce e o tratamento, a condução adequada vão significar menos sofrimento e mais segurança e possibilidade de satisfação sexual lá na frente. Então, muito importante entender que quando há um problema, esse problema tem solução desde que o diagnóstico seja feito na fase correta e que existam profissionais capacitados para ajudar no desenvolvimento psicossexual dessa criança, desse menino, desse adolescente ou até mesmo do adulto. Então, fundamental aqui, fiz questão de fazer essa relação com o desenvolvimento psicossexual, porque além de ser um assunto extremamente atual, há toda uma interligação entre a própria autoimagem, uma criança que cresce e se desenvolve achando que tem um pênis pequeno, e a falta de uma informação coerente, de uma conversa honesta e franca, e em algumas situações do tratamento adequado, pode gerar sofrimento, dificuldades e coisas que poderiam ser evitadas ou pelo menos que
uma vez identificadas, podem ser minimizadas. Então, para concluir, o meu convite é que quem não viu posts anteriores faça essa revisão, que você que acabou de ver esse vídeo me mande a sua dúvida, a sua contribuição, a sua sugestão, para a gente continuar aprofundando um pouquinho esse tema tão interessante. Então, hoje eu pretendi mostrar para vocês que o desenvolvimento psicossexual, e estamos falando aqui mais focando na parte do sexo biológico, no desenvolvimento da identidade de gênero, na orientação sexual e em toda a sexualidade, é muito importante que a gente perceba a relação entre o período gestacional, a infância e adolescência e a idade adulta, procurando harmonizar e entender as diferentes etapas como todas etapas importantes para o pleno desenvolvimento biopsicossocial.